de todos, o presidente Fábio Mota vai falar inicialmente sobre a nossa união para o lançamento do Vitória Bank. E em seguida falará sobre os reforços que nós contratamos e possíveis novas contratações para o Campeonato Brasileiro. Com a bola, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde à Nação Rubro-Negra, a imprensa presente. Primeiro saudar aqui a Mariana. Mariana está aqui do meu lado esquerdo, é representante da Vitalmed. Para vocês que não sabem, a Vitalmed nos ofertou um carro novo, um carro marca, que já está funcionando no clube, uma parceria nossa com a Vitalmed, que a gente acredita muito e agradece. E também 2 ambulâncias por cada jogo. Então o Vitória deixou de ter o custo de pagar 2 ambulâncias, como é exigido pela CBF, e o Vitória tem hoje um carrinho novo, zero, de carro novo. Obrigado, Mariana. Obrigado à Vitalmed. A gente agradece a parceria da Vitalmed que chegou aqui para somar. Do meu lado direito está Rodrigo. O Rodrigo representa o Vitória Bank. Nós lançamos o Vitória Bank há cerca de 60 dias atrás, como pré-contas. Agora, nesse exato momento, as contas já estão ativas. Então, as pessoas que não abriram a conta já podem abrir diretamente com a conta. Isso nos ajuda muito para que vocês entendam essa parceria entre Vitória e Vitória Bank. No futuro você vai poder comprar ingresso no aplicativo do próprio Vitória Bank, você vai poder comprar produtos do clube, promoções exclusivas. Todas as transações que são feitas com a conta do Vitória Bank, o Esporte Clube Vitória já recebe o seu percentual. Ou seja, se você vai no supermercado, se você já compra virtualmente no seu cartão de crédito, você compra no Vitória Bank, automaticamente, o que você ia pagar para aquela operadora lá que você não sabe quem é, você paga para o Vitória Bank 50% da taxa, não é da compra, para que se entendam, essa remuneração vem para o Vitória. Se você já paga a luz, a água, se você já paga o condomínio, a mensalidade escolar e outro cartão, abra a sua conta, bote no Vitória Bank, porque pela operação o Vitória também recebe. É uma forma que nós encontramos, é uma forma diferente do país como um todo, que as pessoas geralmente fazem, outros clubes fazem, é vender simplesmente o name rights para outras instituições bancárias, aquela instituição fica com a propriedade do name rights e de todo o cadastro do clube. No nosso caso, não. O Vitória Bank é um banco do Vitória, operado pela Tubol, certo? Onde a gente tem 50% de todas as transações. Para que se entendam, quando você faz um PIX, a instituição recebe um valor por aquele PIX, não é o valor do PIX, o valor da transação. Aquele valor, 50% fica sendo da Tubol, 50% do Vitória Bank que vem para o Vitória. Então, se você já faz PIX, se você já paga água, luz, condomínio, mensalidade escolar, faz supermercado, são coisas do nosso dia a dia. A partir de agora, se você abrir sua conta no Vitória Bank, movimentar tudo isso através do Vitória Bank, você vai estar ajudando a sua instituição e ajudando a gente a ser cada dia mais forte. Então, quero agradecer a Rodrigo aqui, essa parceria, dizer que é sempre muito bem-vindo essa parceria, que está também como patrocínio nosso na manga do Vitória, certo? Muito obrigado e eu tenho certeza, nós temos uma meta, hoje a gente tem 20 mil contas, nossa meta é chegar a 200 mil contas, sem dúvida nenhuma, nós vamos chegar sim, você torcedor que está aí, que não abriu ainda, nós vamos chegar a essas 200 mil contas para que a gente possa assim fortalecer o Esporte Clube Vitória. É simples abrir a conta, né? Como é que abre uma conta? Obrigado. Bom, boa tarde. Muito obrigado, presidente Fábio, pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer também à torcida do Vitória por acreditar e incentivar o clube junto a essa nova parceria. E agora é só acessar as lojas, tanto da Google quanto da Apple Store, baixar o aplicativo do Vitória Bank, fazer o cadastro online e já estará utilizando a sua conta. Tá? Complementando o que o presidente falou, a nossa meta para esse ano é de atingir 200 mil contas abertas até o final do ano. Então, nós contamos muito e o clube conta muito com a participação de todos os torcedores. Ok? Muito obrigado. Bom, agradeço a Rodrigo, a Tio, agradeço a Mariana, certo? Obrigado pela presença, obrigado pela parceria de vocês. Nós vamos colocar um vídeo aí para que todos possam assistir.
Vamos, obrigado. Vamos lá, estamos abertos aqui para nossa entrevista. Nós tivemos há cerca de um tempo atrás, vocês sabem como é que funciona, a gente tem um planejamento de futebol, certo? Fizemos desde o início um planejamento para manter uma base, que seria uma base para o Campeonato Baiano e para a Copa do Nordeste. Trabalhamos muito no intuito de manter uma base. Eu acho que nós mantivemos 60% dos jogadores que foram campeões brasileiros. E a ideia era essa, para que a gente fizesse um baiano forte. O primeiro objetivo a gente já conquistou, nós já estamos na Copa do Brasil, certo? Isso já está sacramentado e essa era a nossa base principal. O segundo é ser campeão baiano, nós sabemos que nós vamos entrar na guerra sobre isso aí. E estamos perseguindo a classificação pela Copa do Nordeste e, evidentemente, depois o título da Copa do Nordeste. Sempre disse desde o início que quando chegasse próximo do Campeonato Brasileiro, que a gente ia reforçar a equipe. A ideia era essa, trabalhamos muito durante todo esse tempo aí. Foram muitos dias de noite sem dormir, mas conseguimos fechar. Nós reforçamos a equipe com 6 contratações, que era o que a gente planejava, certo? Hoje se encerra a janela, meia-noite de hoje, porque a CBF vai até meia-noite. Nós já regularizamos 5, falta a regularização de mais um, que a gente acha que tem que ser regularizado até meia-noite, certo? Que é a questão do Luan. Estamos esperando a burocracia boa, a questão de transferência lá da Federação Paulista. E aí sim, a gente vai começar o Campeonato Brasileiro com esses reforços. É evidente que todos sabem que a gente tem uma nova janela que começa a partir de 2 de abril. Essa janela começa 2 de abril e vai até dia 19 de abril. Essa janela especificamente são para atletas que estão jogando campeonatos estaduais, seja ele paulista, baiano, mineiro, goiano, carioca. E a gente continua monitorando, certo? Antes que perguntem, eu vou logo responder. Nós ainda pretendemos trazer de 3 a 4 atletas, certo? Isso nessa primeira janela, para a gente observar como vai se desempenhar o clube, que aí a gente vai ter outra janela em julho, que é onde a gente pode fazer uma nova investida, se assim necessitar. Então, com isso eu dou as boas-vindas, abro, estou aqui eu e estou à disposição de vocês. Fábio, quais posições são elas? Você pode nos antecipar essas 3, 4 vagas, digamos assim, que estão dispostas? Bom, a ideia nossa é ter 3 atletas para cada posição. Antes que eu fale das posições, deixa eu explicar aqui como é. Não quer dizer que tem deficiência em A ou deficiência B, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa de mais um lateral direito. Por quê? Porque a esquerda a gente já tem 3. Além dos 2 do elenco, a gente tem Felipe que está voltando aí. Então, só para explicar. Então, a gente deve trazer mais um lateral direito. Volante, nós temos 6, 3 para cada posição. Só lembrando a vocês, e Léo até lembrou isso na página dele, certo? No ano passado a gente usou 7 volantes. 8 com o Johnny Lucas. Então, para um campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, cheio de cartões, de contusões, certo? Que tem a Copa do Brasil, que tem a Copa do Nordeste. E não adianta você ter só aqueles 11 jogadores do mesmo nível. O ideal é que você tenha 22 do mesmo nível. Eu acho que o diferencial nosso na Série B foi que quando a gente fazia as substituições, o nível do time não caía. Ele ou se mantinha ou até seria melhor. Então a gente está tentando fazer no brasileiro a mesma coisa. A gente sabe que hoje o futebol é muito competitivo, é muita força. E nosso time está montando dentro dessa linha. E por o jogador se entregar muito,
certo? A gente vai precisar fazer as 5 substituições. Então, na hora que a gente fizer as 5 substituições, os 5 que vão entrar tem que estar no mesmo nível dos que estão jogando. Então, por isso que a gente precisa de mais um lateral direito. A gente precisa também dar na nossa conta mais um zagueiro, certo? Mais um zagueiro. E a gente pretende trazer mais um goleiro e talvez, certo? Se não for agora, mais para frente, mais um beirado. Fábio, quando o Vitória colocou na rede social o vídeo, né, com Jean Mota, desculpem, um dos comentários de um torcedor foi: Fábio Mota abriu a carteira. Essas contratações estão vindo em parceria com seus patrocinadores ou já é uma verba que o Vitória tem mesmo de cotas de participação nos campeonatos? Primeiro que a gente está acreditando na torcida, né? Eu acredito muito na torcida do Vitória. E a folha do Vitória hoje e as contratações que nós fizemos está projetada a gente ter 50 mil sócios torcedores. Então é importante, muito grande, que a gente faça uma campanha para ter 50 mil sócios torcedores, para que a gente possa ficar de boa como seguir na história. Não, nós não recebemos dinheiro da Libra ainda, certo? É evidente que vamos receber. O que nós fizemos foram ações internas que nos permitiu. Por exemplo, a gente pagou 3 milhões à vista pelo passe do Leonardo, certo? Uma disputa que a gente fez com outros grandes clubes do Brasil, os outros queriam pagar parcelado e a gente pagou à vista, certo? Como é que você arrumou o dinheiro? Não teve problema comigo. Os clubes do Brasil hoje, cada um tem seus contratos com as placas publicitárias. A placa padrão de todos os clubes, é evidente que a exceção de Corinthians, Flamengo e mais uns 2 ou 3, é um valor único, que é um valor de, por exemplo, 6 milhões para todo mundo. Nós fomos no mercado, buscamos uma nova parceria, conseguimos o dobro disso, e é com esse dinheiro que a gente está reforçando a equipe. Então, minha transparência está aí voltada para isso, mas não é só você contratar. A gente foi buscar o Jean Mota, a gente foi buscar o Jean Mota numa busca arrojada, uma busca muito arrojada mesmo, não só pelo fato dos 350 mil dólares, que isso é nada, perto do contrato do que ele vai ganhar, certo? Mas pelo nível de folha que a gente passa até agora, certo? O Luiz Adriano, da mesma forma, só posso dizer aqui para a torcida rubro-negra que a folha do Vitória, a partir de 1º desse mês, ela é o valor mais do que o dobro da folha da Série B. Então foi um planejamento que nós fizemos. Nós sabemos que não dá para você entrar na Série A com folha de Série B. Então, nós vamos ter uma folha hoje que é 2,5 vezes, pelo menos, a folha da Série B. A gente vai precisar muito que os sócios torcedores ajudem, nos auxiliem para pagar essa folha, certo? Graças a Deus, desde quando a gente chegou aqui, a gente vem com tudo em dia, até mais antecipado, inclusive, né? A gente paga jogador aqui quase que um mês de antecedência, e tem sido assim desde quando eu assumi. Mas a gente vai precisar muito. Então, para aqueles que não caiu do céu, é fruto de trabalho. A gente foi no mercado, buscou uma parceria nova com as placas de publicidade, conseguimos angariar isso, guardamos e ficamos esperando para a hora certa. Não adianta também você fazer isso lá atrás. E fizemos na hora certa. Nós não estamos endividando o clube. O Leonardo foi comprado e pago, o Castilho foi comprado e pago, o Dudu foi comprado e pago, o Mateuzinho foi comprado e pago, o Daniel foi parcelado, estamos pagando por parcela, o Dudu pago, o Wagner Leonardo comprado e pago. Então, se eu for embora do clube aqui, a única dívida que eu vou deixar é o parcelamento do Danielzinho. O resto tudo é ativo para o clube. Tudo isso que eu falei aqui não existia e que os jogadores do Esporte Clube Vitória. Fábio, boa tarde. Desses novos contratados, tem o Pablo Baianinho, que é contrato de empréstimo, e o zagueiro Reinaldo. Você pode detalhar dos outros que são em definitivo, qual é o percentual de direito federativo que o Vitória tem em cima desses contratos? O Leonardo tem 70%, falei aí, foi isso, né? 70% do passe. O Danielzinho, 70% do passe. O Jean é nosso, definitivo? O Jean é nosso, 100% do Vitória. O Jean Mota, 100% do Vitória. O Pablo emprestado, o Reinaldo emprestado e o Luan emprestado ao São Paulo. Esqueci de alguém? Leonardo do Vitória, 70% comprado por 3 milhões de reais.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ítalo. Por favor, queria que vocês esclarecessem em relação ao tempo de contrato, tanto do Leonardo e do Jean Lucas. Os dois são 3 anos. 3 anos. O Jean Mota, perdão. 3 anos. Em relação, você falou que foi uma operação arrojada. Queria que você detalhasse, se possível, claro. O torcedor sempre nos pergunta, você sabe, como foram essas operações, porque são situações diferentes que tiveram pressa. Você fala a operação da contratação ou a financeira? Da contratação, conversação, etc. Aí eu vou deixar para Ítalo contar com a novela, que não sou entrevista só aí. Certo? Acho que era melhor você falar o jogador para que ele possa contar. Leonardo e Jean Lucas, por Fala aí, Então, obviamente tem detalhes que a gente não pode falar, até como o presidente falou, isso vem e é um trabalho que parece que, como foram várias contratações confirmadas num curto espaço de tempo, parece até que o trabalho começou agora, né? Na verdade, Jean Mota, Luiz Adriano, isso a gente vem falando desde dezembro, se for do caso do Luiz, Jean Mota, início de janeiro. Então, como o presidente falou, existiam outros clubes, né? E aí fica aqui o registro, mais uma vez, da gente valorizar esses atletas, né? Que diante, né, de outras possibilidades de mercado, assim como eu já citei Alejandro lá atrás, que tinha vários outros clubes da própria Daniel, e todos, na verdade, né? E a gente tem se preocupado e prezado muito por isso também, né? Para vir para cá, tem que querer, né? A gente entra em contato muito mais no intuito de apresentar o projeto e as ideias, né? Não tanto de convencer, porque eu acho que o Vitória por si só ele já tem que convencer os atletas de virem para cá. E é arrojado porque a gente precisa gerar os argumentos necessários para que esses atletas, né, confirmem e assinem conosco, mas muitas vezes não depende só da vontade do atleta. Então, precisou existir negociação com o Inter Miami, e isso obviamente tem o lado da complexidade, por ser um time hoje, né, obviamente dos mais importantes, até pelo... Que não vem jogador para qualquer clube. Pois é, que não vem jogador para qualquer clube. 30 dias. Pode contar. E além da segurança, obviamente, das exigências que é feito de um clube que é muito profissionalizado, né, como todos os clubes da MLS. Então, a gente fica feliz, né, assim como a gente fica feliz de estar construindo a parceria e a credibilidade novamente no Vitória com os clubes locais também, né, assim como foi o Luiz, que veio do Inter, o próprio caso do Leonardo da Ponte. E eu acho que isso passa muito por esse ano, né, pela essa consolidação nossa de fazer um campeonato consistente para o Vitória realmente, né, se estabilizar e tá O Leonardo, por exemplo, a gente disputou com 3 ou 4 clubes aí, certo? Ele sabe da história, vai lá, vem cá, vai lá, vai cá. Os 44 do segundo tempo, ele me passou o telefone do presidente, certo? Eu perguntei quanto era, ele disse que tinha a necessidade de vender e que só vendia à vista. Ele manda a conta que a gente deposita. Pronto, resolveu assim. Rapidinho. Exatamente. Porque a gente foi buscar o recurso. Você não contrata sem dinheiro, certo? A primeira coisa para contratar é você planejar. A segunda coisa é você arrumar o dinheiro. Então a gente monitorou os jogadores, preparou tudo e faltava o dinheiro, certo? Fomos no mercado, discutimos, reunimos, fomos para lá, fomos para cá, conseguimos fazer o contrato. Para que a torcida entenda, aquelas placas que ficam ao redor do campo tem um contrato padrão, que é feito um valor para todos os clubes, certo? Tem um padrão e tem quem consegue fazer com valor superior. No nosso caso, a gente conseguiu fazer um contrato superior a todos os clubes, com a outra empresa, que foi que nos permitiu a gente pagar Leonardo, a gente pagar luvas de outros atletas, comissão de outros, para que a gente pudesse fazer. Fábio e Ítalo. Ítalo geralmente não gosta do termo, quando eu pergunto a ele, lista de dispensa. Mas o que surgiu, e até tinha apurado desde o início do ano, que um dos jogadores do Léo Gamalho não tinha saído para o Avaí por causa da lesão do joelho. Eu queria saber da atual situação de Léo Gamalho. Léo Gamalho realmente fica?
não fica, tem negociação com outro clube? E a outra pergunta para o Fábio: em que pé anda a situação da Libra? Eu não falo de lista de dispensa, antes de mais nada, porque ela não pode existir num clube que prega tanto profissionalismo como a Vitória. Eu acho que todo mundo que está aqui é importante, e isso o Fábio exaltou quando ele começou a falar do nosso elenco do ano passado. Então, se a gente tivesse o caso de só valorizar quem é o titular, Trindade jogou praticamente nenhum jogo no primeiro turno ano passado, e no segundo ele foi super útil. Então eu acho que é a importância de cuidar do nosso ambiente e de valorizar todo mundo que está aqui. A questão da dispensa ela não existe muito por isso, porque enquanto todos estão aqui, todos são importantes. E a questão, quando se toma a decisão de uma saída, ela precisa ser obviamente em comum e de acordo com todos. A questão do Léo é muito simples, ele recebeu e recebe o tempo todo várias sondagens e várias consultas ou várias propostas, entendeu? Hoje ele é atleta do Esporte Clube Vitória, tem contrato conosco. Enquanto ele estiver aqui, ele vai ser respeitado e vai estar à disposição assim que ele terminar a transição dele para ser relacionado pelo treinador. A Libra avançou bastante. Nós hoje somos 9 equipes da Série A na Libra. 8 já assinaram o contrato com a Libra. Nós temos a solenidade ontem, foi mudada para hoje, porque falta uma equipe assinar os últimos detalhes para assinar. A gente espera que isso se resolva até sexta-feira, certo? Isso se resolvendo, essas equipes, essas 9 equipes, eu não vou citar todas aqui para não esquecer o nome de alguns, fizeram um contrato, que é um contrato de 1,3 milhão por ano, a partir de 25, certo? Mais o pay-per-view, esse dinheiro será rateado para os clubes. O Vitória já tem uma destinação, certo? Eu acho que a gente tem ainda dívidas menores do que eu encontrei, mas tem. A ideia é a gente amenizar as dívidas com isso, acabar essa história de conta bloqueada, de estar todo dia sim, dia não, dívidas de impostos e por aí vai, certo? A gente espera que no mais tardar em 30 dias seja tudo resolvido e a gente já possa ter acesso a esse recurso. Fábio ou então, qualquer um dos dois pode responder. Duas perguntas. A primeira, todo mundo ontem viu as imagens, né, de vocês dois conversando com o goleiro que trabalhou na prova do jogo. Queria saber, né, se ele teve algum papo de negociação, ou se foi realmente parabéns pela partida que ele fez, de fato uma grande partida ontem. E a segunda pergunta é em relação às saídas, possíveis saídas, né? A gente sabe que alguns jogadores do Vitória recebem propostas. Você mesmo falou, entrou sobre o Léo Gamalho, temos aí o Caio Dantas também. Existe a possibilidade de algum jogador do Vitória sair do time antes da Série A? O Jefferson, né, o goleiro do Itabaiana, ele não só estava ontem numa noite inspirada, ele realmente é muito bom goleiro. Tive o prazer de... Na verdade, eu entro no Náutico em 2011, 2012, eu acho que ali ele já estava, fez a base inteira. Eu, já como diretor, tive a oportunidade de colocar ele como o goleiro principal, e ele teve um bom momento. Depois, não por questões ali pessoais dele, acabou oscilando um pouco, e eu falei com ele antes e falei depois, né? E o que me incomodou, e por isso que eu fui falar com ele após o jogo, foi que após o gol do Campo Tanga eu senti ele cabisbaixo. Eu falei, cara, o cara não pode fazer uma partida como você fez e sentir um gol da forma que você sentiu. Você estava sendo o melhor jogador em campo, para mim, das duas equipes. Então, mantenha o foco, tem que manter o foco. Pode estar ardendo, mas para qualquer pessoa que está te avaliando, isso pode contar negativamente para você. Apesar de que no contexto inteiro, eu continuo achando que ele realmente foi muito bem, foi um destaque, né? E a conversa foi mais para dar parabéns para ele pelo jogo, apresentar o presidente, né? E de momento nada mais do que isso. A outra pergunta? Pode acontecer saídas, né? Tem jogadores sendo sondados? A entrada e a saída é normal, óbvio que a gente não vai ficar com 50 jogadores aqui, né? A grande questão é justamente isso, entender que para
para a entrada e para a saída, todas as partes têm que estar de acordo e tem que ser bom para todo mundo. Então, só lembrando que ano passado houveram muitas críticas porque o nosso plantel era grande. Se o nosso plantel fosse grande, a gente não tinha subido e não tinha sido campeão. Lembro para vocês que a gente fez um jogo com o Botafogo de São Paulo com 9 considerados reservas. Fizemos um aqui que eu não lembro para o aniversário com 7 ou 8 reservas. Então, Série A e Série B e Série A mais ainda, você não pode ter um plantel pequeno. Por aquilo que eu disse desde o início, quando machuca alguém, você tem que ter outro no mesmo nível ou você perde. Vocês aqui, boa noite. Vocês têm algum número aproximado de quanto que o Vitória gastou em compra de jogadores nessa primeira janela? Bom, é só fazer uma conta aí. 2 milhões e meio de Danielzinho, 3 milhões de Ponte Preta, bote aí tem que traduzir em dólar agora aí, já uns 750 na primeira janela de compra, eu acho que isso aí. Fábio, boa tarde, Ítalo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a situação da Arena Fountain Models em rights aqui do estádio, né? Tinha se conversado de que a conversa seria retomada a partir de janeiro, já passou janeiro, fevereiro, agora a gente está em março, sem uma atualização sobre isso. Nós tivemos uma reunião segunda-feira, que foi até tarde com eles, trocando ideias, na verdade que eles querem também orçamento. Todo mundo sabe aqui qual é a missão desse dinheiro, que é para cobrir a parte das cadeiras, que é para começar nos projetos. Então, nós entregamos os orçamentos para eles estão analisando. Eles hoje estão analisando também com as emissoras de TV e de rádio e a legislação, a relação por ser um site de acompanhantes, como se daria isso, como se daria, enfim, está nessa fase de estudos, que a gente deu um prazo, que a gente não pode ficar aí, sair de eterno, se vai ou não vai, entendeu? Que a gente acha que até o fim do mês a gente chega aí a um veredito e chamamos vocês de fazermos uma coletiva. Mas estão otimistas aqui. Estou otimista, continuo otimista. Massa. Boa tarde, Fábio. Ítalo, aqui. Primeiro para Fábio, eu queria saber, Fábio, em relação à polêmica que aconteceu depois do jogo do Jequié, você até chegou a ser suspenso por um tempo, como que o clube está pensando agora ao restante do Campeonato Baiano em relação a essas polêmicas e em relação a Ítalo, eu queria saber como a diretoria rubro-negra pensa em administrar o tempo que todas essas contratações vão estar certo, né? Porque está certo não, mas vão entrar em campo e fazer o trabalho, porque a gente vê muita pressão, às vezes, no futebol a gente está com uma situação muito imediatista, pode ser que a torcida não tenha todo o respaldo assim, ao treinador e à comissão técnica para botar esse jogador para jogar. Quer saber como a diretoria rubro-negra avalia e dá esse respaldo. Bom, primeiro que não teve polêmica, né? Se não fosse o seu Maílson, é isso o nome dele? Marielson. Se não fosse o seu Marielson, o Vitória hoje era líder do campeonato. Alguém tem dúvida disso aqui? A gente está empatado com o Bahia, 19 pontos. Se ele dá o gol que foi legítimo, a gente tinha mais um ponto na frente. Se ele dá o gol e dá o pênalti, a gente tinha 3 pontos na frente do Bahia. Então, ele nos tirou a liderança do campeonato. Certo? Ele nos tirou a liderança do campeonato. Então, acho que a coisa é clara. Certo? Então, não teve polêmica. Não existe você não fazer representação. Nós fizemos representação, a representação nós temos ela aí, pode até ter acesso, nos deu razão, tanto assim que ele nunca mais apitou e não está apitando no Campeonato Baiano, certo? E depois ele escreveu o que ele quis escrever na súmula, que ficou a palavra dele contra a minha, e que a gente está debatendo para ver o que está certo ou errado. O importante disso tudo é que depois disso aparece aí uma ação para suspender quem foi o mais prejudicado. Na verdade, nós fomos prejudicados em várias normas. Você parar para analisar, se o Vitória hoje fosse líder do campeonato, já estava tranquilo para fazer sua segunda partida em casa, mais na frente. Se você lembrar, a gente jogou com o Jequié, pelo fato de a gente ter perdido um jogo que foi influenciado por erro de arbitragem. No jogo anterior, a gente teve posterior, a gente teve o menor público aqui no estádio. Veja o prejuízo financeiro que já deu isso, certo? Isso não vai, certo? Isso não vai, essa coisa toda, nego não faz essa conta. Veja o tamanho do prejuízo financeiro de renda, prejuízo financeiro por não estar na liderança que é técnico, então tudo isso em função de erro de arbitragem. E que eu não estou arrependido, farei de novo outras representações se assim tiver que fazer, e lutarei pelo direito que nós entendemos que ser 2 esportes para o Vitória.
Eu não sei se eu entendi bem tua pergunta, tá? Então, se eu não, Você vai ter paciência. se eu não A gente responder. tem paciência com o Léo Condé o tempo todo, mesmo setembro, que a gente não vai ter agora. Não, e quanto à questão da paciência com os atletas, eu não sei se tu quis dizer paciência no sentido de rendimento deles, ou é na ânsia de que a torcida pode querer que eles cheguem já para jogar e etc. Obviamente a primeira o presidente mesmo já respondeu, e a segunda, todos eles estavam em atividades, todos eles estavam treinando, diferentemente do início do ano, que o atleta vem das férias e tal. Então eu acredito que é mais o tempo de chegar, fazer exames médicos, se ambientar, e aí fica à disposição da comissão técnica. Fábio, boa tarde. Fábio, você citou aí a procura do Vitória, uma possível procura por um novo goleiro. Isso já estava dentro do planejamento do Vitória ou vem também aí, talvez Ítalo possa responder isso melhor, por conta de uma análise de desempenho desse começo de temporada? Eu pergunto isso por quê? Na estreia do Michael Clayton, a torcida pegou muito no pé por conta dos 2 gols sofridos por ele. E ontem, na última partida agora do Vitória, depois do gol que o Muriel sofre, um início ali, um ensaio de vaias para cima do goleiro do Vitória, e os dois, na teoria, né, muito provável que sejam reservas de Lucas Arcanjo na Série A, pelo menos. Vem de uma análise já dentro do planejamento ou por conta dos desempenhos que vieram aí nesse início de temporada? Uma pergunta muito boa e muito inteligente, inclusive. Eu acho que é o seguinte: primeiro, né, enfatizar que toda contratação, antes de mais nada, é responsabilidade minha como diretor de futebol. A análise pode não ser minha, a gente compartilha, a gente conversa, a gente debate, mas o próprio Michael eu já acompanhava desde a época do Santa Cruz, acho ele, né, e de fato aconteceu uma partida que ele falhou em 2 gols, e a gente não pode, né, mudar a nossa análise técnica por conta disso. Futebol, eu estava falando hoje, né, com meus pares, digamos assim. Se você pegar a qualidade do Messi e colocar num jogador sem confiança, ele não vai fazer nada, cara. Então a confiança, o ambiente, isso tudo, obviamente influencia demais, né? O que a gente precisa ter e acredita é que o Michael tenha confiança, como tem a nossa, que ele possa dar a volta por cima. A questão de análise técnica, ela passa pelos goleiros, como ela passa por todos os atletas. A gente está num clube, não é projeto social, a gente está num clube de alto rendimento. A gente sempre vai buscar qualificar, né? E obviamente sempre que a gente entender que a gente precisa qualificar numa posição, a gente vai tentar qualificar nessa posição. Então é isso que está acontecendo. Não acho que é um erro, uma falha ou uma falta de convicção, mas sim é uma análise pensando sempre no melhor para o Vitória. Fábio, Ítalo, boa tarde. Sempre tem muito torcedor perguntando a respeito da janela. A gente sabe que tem um em abril, mas tem alguns contextos também, janela internacional, jogadores sem contrato. Queria que, se fosse possível, que vocês dessem um resumo para o torcedor de fato, já que a janela fecha hoje meia-noite, mas ainda tem outras possibilidades de registrar atletas. Agora só explicar isso, é até importante essa pergunta. A janela fecha hoje para jogadores que estejam nos atuais clubes, ou seja, a partir de amanhã, jogadores que tiverem com contrato rescindido, que tiverem sem clubes, pode ser contratado por qualquer clube do Brasil. E a gente tem uma nova janela que abre no dia 2 de abril para os atletas que estão jogando os atuais campeonatos estaduais e regionais, e que vai do dia 2 até o dia 16, ou seja, antes do Campeonato Brasileiro. Então, a gente ainda tem a possibilidade, e nosso serviço de desempenho de mercado continua funcionando a todo vapor, monitorando o que a gente acha que tem necessidade de fazer, e é bem provável, certo? Bem provável mesmo, não é promessa, até porque eu cumpro as promessas, e essa não depende de mim, é bem provável que antes do Campeonato Brasileiro a gente complete o que a gente planejou, que seriam mais essas 3 ou 4 contratações. Ainda tem outra? Tem outra em julho. Aí você vai ter uma outra janela em julho, que é a última janela. Que diferentemente do ano passado, vai ser uma janela bem mais longa, né? De quase 2 meses, se não estou enganado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ítalo. Aqui, do lado.
houve muita especulação, né? O presidente até falou que planeja trazer um zagueiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Houve uma especulação em relação ao Maicon do Vasco, né? Queria saber de vocês, houve alguma negociação com o jogador? Qual foi o pé dessa negociação? Como é que aconteceu? Bom, a gente sabe que para a janela de hoje, até aí todo mundo sabe, eu recebi o telefone. Recebi o telefonema. A gente sabe que a gente não vai conseguir o Maicon para a janela de hoje. Certo? Existe interesse do atleta pelo clube, existe interesse do clube pelo atleta. A gente vai continuar conversando e a gente sabe que a gente tem que trazer mais um. Boa tarde, Fábio, Ítalo. A gente sabe das condições financeiras do clube, né? E nesse mercado da bola, inicialmente o senhor falava, Fábio, que era a reposição. E nesse segundo momento, uma qualificação. E de fato aconteceu isso, né? O Vitória teve que abrir realmente o cofre para fazer contratações. Primeiro teve que arrumar o dinheiro, depois abrir o cofre. Perfeito. Eu quero saber o seguinte, sobrou aí um pouquinho para as próximas contratações que vão vir em abril, elas vão ser desse mesmo nível que estão sendo essas últimas. Quero saber outra coisa também, com relação às finanças do clube, tem como dar um spoiler, eu sei que não saiu o balanço ainda, do endividamento do Vitória, e também só mais duas perguntinhas sobre... Tem muito tempo, gente, conversar com o presidente, sobre o Sou Mais Vitória. A gente sabe da importância do torcedor se associar. Eu quero saber se vai existir, como existiu no ano passado, aquele feirão para o torcedor se associar, e também sobre as melhorias do Barradão, se vai ficar nas pinturas ou se vai ter a questão do alambrado também, da iluminação. Por favor. Vai, bora lá. Só Mais Vitória, a gente vai ter a Semana do Torcedor. Não será um feirão como aquele nível, certo? Vai ter a Semana do Torcedor agora, nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ter também uma ação especificamente para as mulheres. Isso é as novidades que a gente está preparando aí. Sobre as finanças do clube, elas continuam apertadas, muito apertadas. Posso dizer aqui que eu não tenho esse problema. Vitória paga hoje 930 mil por mês da Justiça do Trabalho, 380 da CNRD. O que é CNRD? São dívidas com jogadores, com treinadores do passado que estão lá na CNRD. Então, os 30 milhões da Justiça do Trabalho a gente dividiu para 930, os 30 milhões da CNRD a gente paga 380. O Vitória paga hoje ainda 1.700.000 de parcelamento de transfer bans todo mês. Essa é mais do que a folha do clube, certo? O Vitória paga hoje 600 mil de impostos do passado também parcelado. O Vitória paga 50 mil doação do Banco Central. O Vitória paga 477 mil do parcelamento de doação do Decoval, de 10 milhões. Se você somar tudo isso aqui, o Vitória precisa de 5 milhões e meio só para pagar dívidas do passado. Quando eu digo que de cada R$3, 2,5 que a gente paga dívida do passado, é isso aqui, tá? Então, a gente tem que se virar. Além disso, você tem, se você somar a folha dos atletas do clube a partir do mês que vem, com a folha dos funcionários, nós estamos falando aí de 7 milhões e meio, certo? Você somou com aqueles 5, deu 12. Para sobreviver, por mês, o Vitória precisa de 12 milhões. Essa é uma conta que a gente passa aqui. Como é que você está sobrevivendo? Cada mês, eu já disse isso desde quando eu estava na Série C, a gente luta muito e comemora e dói quando a gente consegue fechar as contas. Graças a Deus, até então está dando para fechar a conta. Como? Um patrocinador novo? Sim. Condições novas? Sim. A Futebol Card entrou a Ingresso SA, junto com a Ingresso SA, caiu o nosso custo da Futebol Card, caiu o nosso custo com a roleta, a Ingresso SA fez um aporte de 2 milhões e meio, saiu a Bet que já estava, entrou uma Bet novo, um contrato novo, renovou, e assim vamos, as placas, nós pegamos um valor superior que já existia de placa, é assim que a gente vem vivendo. E o sócio torcedor, hoje a gente tem 30.800 e alguma coisa de sócio torcedor, certo? Que ajuda também muito nessa conta, mas para fechar a conta a gente precisa ter 50 mil sócios torcedores, certo? Para fechar a conta, o que já é sócio torcedor, que já ajuda muito, que a gente agradece, precisa abrir a conta no Vitória Bank, porque vai ajudar. Então o Vitória vive assim, vai continuar vivendo assim e a gente vai continuar planejando. Tudo que a gente fez até hoje é planejado, certo? Aí você vai dizer, você quer dizer que o Vitória vai atrasar salário? Não, a gente tem um planejamento para não atrasar salário.
Mas tem coisas, por exemplo, que você dorme e de manhã, quando você acorda, já a realidade já mudou. É assim que acontece. Barradão, a gente está concluindo a pintura. Acho que mais 8 dias a gente conclui a pintura. A gente fez o banheiro feminino, a gente fez o banheiro infantil. A gente está concluindo 4 banheiros para cadeirantes, que a gente espera que esses 4 banheiros para cadeirantes fiquem prontos até o Campeonato Brasileiro, certo? A gente precisa botar a iluminação em LED, a gente precisa trocar os alambrados, certo? Isso está dentro da história do Nemurati, que eu falei há pouco, a gente está discutindo. São aí as prioridades que a gente precisa fazer. Então, você trabalhou na Série A pelo Náutico, se estou enganado, não foi? Um ano? Você vê esse elenco do Vitória, toda a estrutura que tem o Vitória hoje, um elenco encorpado e preparado para disputar essa competição mais difícil do mundo, eu acredito, né, nacional, com o elenco, a comissão técnica, a direção, enfim. Eu queria a sua opinião, a sua avaliação quanto a essa questão, por favor. Eu tive, não estava como diretor executivo ainda, mas tive a oportunidade de já estar no profissional, né, participando desse processo. E a Série A, obviamente, é um campeonato, como a gente fala, muito duro, muito disputado, mas antes de qualquer nome ou de qualquer atleta qualificado do melhor currículo do mundo, a gente acredita que a gente se pauta pela competitividade. A gente se pauta pela presença da torcida, que fez diferença ano passado e que vai fazer, se Deus quiser, esse ano também. Por isso que a gente exalta não só na questão da financeira, né, da importância do Vitória Bank, da importância de se associar, que é a importância que é o estádio cheio. Jogar aqui com esse estádio cheio, né, não é fácil para ninguém, e a gente prega, a gente coloca isso, os atletas sabem disso. Né? Então a gente, né, dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades, eu acredito sim que a gente está fazendo, né, tudo da melhor forma possível para que a gente consiga fazer um campeonato competitivo e consistente. Aqui atrás, boa tarde, Fábio, boa tarde, Ítalo. Vai vir um Bavi pela Copa do Nordeste daqui a mais ou menos 15 dias. Vai ter 2 Bavis no Campeonato Brasileiro, possivelmente 2 Bavis na final do Campeonato Baiano, e ainda temos torcida única. A gente sabe a posição do clube, mas queria saber se o presidente tem alguma atualização em relação a isso, se poderá haver mudanças nesse sentido daqui até os próximos confrontos. Já deixamos claro em relação a isso, nós somos a favor da torcida mista, mas não depende do Esporte Clube Vitória. É um grupo de trabalho que envolve o Ministério Público, Polícia Militar, e a nossa posição já está externada, mas não depende do Vitória. Tá? Pronto? Queria que você falasse rapidamente, Fábio, sobre o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. Certo que ainda há um tempo, mas queria que você falasse para a gente sobre um momento, vai ser o primeiro ano que vai haver um holofote maior, um grande destaque para 2 equipes que ganharam campeonatos nacionais. Bom, tem coisas na vida que você tem que esperar falar. Vamos esperar a CBF divulgar oficialmente, todo mundo já viu, não é por acaso que está lá Vitória e Palmeiras, certo? Então, eu acho que vai ser uma boa surpresa para todo mundo. Eu espero que assim seja, um encontro de 2 campeões que a gente vai fazer aqui uma grande festa. Coletiva encerrada com o presidente Fábio.